Boa noite, boa noite. Hoje é dia 14 de abril de 2025. Bem-vindos a mais esta reflexão. Hoje vamos falar sobre um alerta que o pastor nos fez e sobre como permanecer no caminho da salvação. Seja bem-vindo a este canal. Só um instantinho, por favor. Ok, tá tudo certo. Perfeito. Desculpa aí o começo, mas minha grande equipe aqui, eu e mais eu, precisamos ver se está tudo funcionando direitinho. Que outro dia eu iniciei e depois de 5 minutos eu descobri que eu estava sem som. Então, agora eu estão me prevenindo. Para quem vem a primeira vez, como sempre, eu peço a gentileza de assistir ao vídeo que fizemos no dia 3 de fevereiro de 2025, que foi o nosso primeiro vídeo, que explica em detalhes o motivo pelo qual nós desenvolvemos este canal e o que estamos fazendo aqui, todos os dias de segunda a sexta-feira. Mas resumindo, um resumo rapidinho para quem está chegando aqui a primeira vez e poder se localizar nesse espaço. Nós um dia chegamos à conclusão de que esse nosso corpo vai desfalecer e no momento em que ele assim o fizer, nossa alma será levada para algum local. E este pode ser um local bom ou um local ruim. Ou podemos ir para o céu ou para o inferno. Simples assim. E neste momento não temos mais o que fazer, não temos mais o que discutir, não temos mais o que argumentar. Aí vamos e deu. E o momento de nós definirmos esse nosso caminho é agora. Se nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno. E quando eu cheguei a essa conclusão, eu vi que eu provavelmente não iria para o céu. Então eu decidi tomar algumas atitudes necessárias para mudar esse meu caminho. E em função disso, eu comecei a observar que muitas pessoas estão absolutamente alienadas com relação a isso, como eu também estava. E o que pretendemos aqui é conscientizar a você que está nos vendo de que esta talvez seja a coisa mais importante que você tenha que fazer na sua vida, porque teu futuro depende disso. Aqui nesse corpo a gente vive por alguns poucos anos, ou alguns muitos anos, mas enfim, é quase nada, ou é um grão de areia em relação à nossa eternidade. A nossa alma deveria viver para sempre, e poderá viver para sempre se nós formos para o caminho certo. Se nós formos para o lado errado, como diz a palavra de Deus, acabaremos no lago de fogo. E aí, tchau. E antes disso, passaríamos por uns momentos tenebrosos. Eu não pretendo passar por isso. E eu imagino que você que está nos vendo aqui também não. Então, seja bem-vindo. Como fazemos isso? Usamos como referência o Novo Testamento, que são aqueles 27 livros da Bíblia, que é a nova aliança que Deus fez conosco através de Jesus. Então, usamos o Novo Testamento e usamos também como referência o estudo feito pelo pastor Sandro Rocha na live chamada Manhã com Deus. Porque, do meu ponto de vista, ele tem a melhor interpretação e a pessoa que eu vi até hoje, que como pastor é o que está mais próximo realmente de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Ele tem uma intimidade com Deus que eu nunca vi ninguém ter. Então, e a interpretação e o discernimento que ele tem da palavra, eu considero fantástico. Então, usamos ele como referência. Após a reflexão, nosso objetivo é chegar a uma decisão, porque não adianta nada a gente ouvir. Eu já ouvi a palavra de Deus quantas vezes na minha vida e fiz quase nada a respeito disso. Então, nosso objetivo ao final dessa reflexão é tomar uma decisão. O que nós vamos fazer de prático, de real mesmo, que nós vamos mudar, o que nós vamos assumir doravante, para que a gente consiga
nos aproximar cada vez mais desse caminho, como chama Jesus, caminho apertado, passar por essa porta estreita que nos leva à salvação. Como já alerta Jesus, poucos passarão por ela. Portanto, eu pretendo passar, não tenho certeza se eu conseguirei, mas pretendo. E com quantas mais pessoas eu conseguir conscientizar, de repente a gente se encontra lá, mais feliz eu ficarei. E é importante observar também que todos são bem-vindos, independente de qualquer coisa, de credo, peso, tamanho, não importa. E o que importa é se você também está disposto a buscar esse caminho da salvação. O texto que nós vamos utilizar hoje é Marcos 10, 32 a 45. Esse texto diz o seguinte: iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. Jesus e seus discípulos, ok? Eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deveriam sobrevir. Dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. E o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas no terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. Ele lhes disse: que quereis que eu vos faça? Eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e um à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podereis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Eles lhe disseram: podemos, Jesus. Porém disse-lhes: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Vamos pedir então ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento necessário para que possamos compreender a sua palavra e possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ok, antes de entrarmos no texto de forma mais específica, eu quero fazer um alerta que o pastor nos passou relacionado aos pregadores que hoje estão enganando aqueles que vão de boa fé, ignorantes da palavra de Deus, à procura de um maior entendimento. E que nessas igrejas estão sendo enganados. Jesus está às portas e a apostasia está invadindo as igrejas. Infelizmente, e a cada dia mais. O que vemos por aí são absolutos absurdos, né? Já falamos desse assunto em lives anteriores, que a gente detalhou isso um pouquinho mais, mas hoje ele de novo chamou a atenção disso de uma forma assim muito consistente e importante. Se você estiver numa igreja que vende ou que faz leilões de relógio, de carro, de sapato, de tênis, ou seja lá o que for, ou que exige o dízimo como fonte de salvação, ou exige de você ofertas, cuidado. Isso não é uma igreja da forma que ela está definida na palavra de Deus. Algo de muito errado está acontecendo ali. De muito errado. Ele deu, por exemplo, um exemplo de um profeta mirim que está por aí, está pedindo oferta para que as pessoas não percam tudo.
Espírito Santo está dizendo que se você não der R$ 1.000, você vai perder tudo o que tem. Então você tem que vir fazer essa oferta. E uma coisa do gênero. Coisa do diabo. Coisa do diabo. Então, muito cuidado com o local em que você está indo buscar Jesus, porque isto está fazendo com que muitas pessoas que deveriam estar no caminho estão sendo desviados dele. O inimigo está usando essas pessoas para desviar as pessoas da igreja e fazer com que elas se percam. Então, cuidado para que você não seja uma dessas pessoas. Porque a apostasia está invadindo as igrejas, como já está previsto nos tempos do fim. A palavra de Deus já nos avisa disso. As escrituras sagradas já nos contam essa história todinha e a gente já sabia que seria assim. Mas aqueles que incautos, né, que ainda não conhecem, ingênuos que ainda não têm a informação necessária e vão lá com a maior boa-fé, acabam se decepcionando e acabam não querendo mais ouvir nada dessa história e acabam se perdendo, que é exatamente o que o nosso inimigo quer. Ok? Voltando ao texto então. Jesus sabe de todas as coisas, né? Não há nada que Jesus não conheça. Então vamos ver essa parte do texto que diz assim: eu no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. Eles maravilhavam-se e seguiam atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deveriam sobrevir. Dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, o entregarão a gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Ou seja, Jesus já sabia tudo o que iria acontecer a ele. É Deus que já sabe de tudo. Então, todo o futuro já está na frente dele, já está explícito. Então, não há o que esconder de Deus, né? Vemos que Jesus, assim, muito antes de ter acontecido, detalhou tudo em pormenores já, né? Então, a palavra de Deus já deixa claro para a gente que Deus sabe de todas as coisas. Jesus, Deus, é onisciente e sabe o que acontece com cada um de nós também. Não só o que passaria com ele, mas ele sabe de tudo de nós. Ele sabe o que se passa em nossos corações, sabe o que se passa em nossas mentes, o que pensamos, o que sentimos. Não há como esconder nada dele. Então, assim, será que a gente tem consciência disso? É que a gente, quando conversa com Jesus, a gente às vezes é tão hipócrita, né? Ao menos eu já fui. E pretendo não ser, mas de vez em quando me flagro assim também. A gente quer dizer que, Senhor, como eu sou legal, estou querendo isso. Que bobagem, né? Que a gente não abre o coração a Jesus e para que ele veja que a gente está sendo verdadeiro, porque a troca é essa. Ele já sabe se a gente é ou não. Então, por que a gente não abre o coração para ele e diz tudo aquilo que está se passando na nossa mente mesmo, para que assim a gente possa ser limpo dessas coisas esquisitíssimas que passam na nossa cabeça, né? Porque o objetivo nosso é esse, expor o que nós somos e nos arrepender daquilo que nós somos. Porque é assim que a gente consegue a nossa salvação. Esse é o primeiro passo de tudo. Então, por que esconder? Se eu tenho raiva, se eu tenho medo, se eu tenho obsessões, se eu tenho, expõe para ele. Se eu tenho vício do qual eu quero me livrar, Senhor, eu tenho esse vício e preciso me livrar dele, preciso da sua ajuda, né? Sempre conversando com ele de uma forma aberta, clara e pura, para que assim a gente possa ir se libertando daquelas coisas que nos afligem. Mas o que é Jesus, né? A gente tem o hábito de ver Jesus como ele nos é mostrado em filme ou nos livros em que a gente imagina ele como uma pessoa como nós somos, né? Quando ele esteve aqui em carne e osso, andando, conversando com as pessoas, e a gente esquece que ele, na verdade, mesmo no tempo que ele esteve aqui, ele é Deus, né? Ele é Deus, apesar de estar sob forma de homem aqui. Você vê todos os milagres que ele fazia. De onde vinha todo esse poder? Deste corpo que ele tinha aqui? Certamente não, né?
Então, em Apocalipse 1, 12, 16, tem uma visão fantástica dele, que é como nós deveríamos ver e ter a consciência de que ele é assim, né? João, quando ouviu, ele disse assim: no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. É a palavra de Deus, né? E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então esse é o Jesus que a gente devia ter na nossa mente. É isso que ele realmente é. Ele não é mais esse corpo que andava aqui pela terra, não é isto. Não é este corpo que fazia os milagres, né? Mas sim este Jesus como está escrito aqui por João. Então é esse o Jesus que nós temos que ter em mente quando nós conversamos com ele, esse Jesus onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o Jesus real, né? Esse é o Jesus de fato. Não que vimos quando ele estava de passagem por aqui nesse corpo, né? E ele veio nesse corpo porque senão nós nem teríamos como compreender a mensagem dele. Como é que nós conversaríamos com ele? Então ele veio a se fez homem, se fez humano por um período para que ele pudesse nos passar a informação que nós precisamos aprender. E a informação está toda aí, está na palavra dele. E cabe a nós ouvi-la, cabe a nós lê-la, cabe a nós aprendê-la. E lembra então do alerta que nos fez, conforme Mateus 13, 49 a 50, né? Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então fica a pergunta, né? Será que nós estamos realmente conscientes disso? Porque se nós estivermos conscientes disso, será que nós nos dedicamos o suficiente para que sejamos salvos? E eu tenho, assim, eu converso com diversas pessoas durante o dia e eu vejo que essa consciência não existe. A maioria das pessoas acha, não, eu sou um cara bacana, eu sou um cara legal, eu sou um cara que faz o bem, eu estou salvo. Está salvo, será? Será que você está falando isso, fazendo isso que, por exemplo, diz a palavra de Deus, como isso aqui, com quem crer e for batizado? Será que você foi batizado? E você crê? Então é um caminho para que a gente seja salvo, que está explícito. Mas a maioria não... isso me impressiona, assim, eu fico, como eu já disse outro dia, às vezes eu fico meio angustiado, assim, dá vontade de abrir a cabeça, botar aquilo para dentro e fechar novamente para que as pessoas criem, né? Criem essa consciência, nós temos que criar essa consciência. E é o que eu sempre digo, né? Minha ficha caiu com 60 e tantos anos, 68 anos de idade que eu estou agora, caiu recentemente de fato, né? Já passou alguma vez, eu tinha ouvido anos atrás, não sei o que, mas assim, não caiu a ficha. E o objetivo aqui é esse, fazer com que a ficha caia na cabeça de todos os que nos assistem aqui, para que a gente tenha essa consciência, assim, ou nós vamos para um lado para o outro. E o caminho para ir para o lado certo está explícito na palavra de Deus, mas será que nós a seguimos? Será que nós já temos essa consciência de que nós precisamos fazer isso se a gente quiser salvar nossa alma? Eis a questão. Ou temos o coração endurecido como estavam sendo os dois discípulos naquele instante. Olha o absurdo que os discípulos fizeram naquele momento. Jesus disse assim, né?
contou toda, vamos seguir a Jerusalém, condenarão à morte, entregarão aos gentios, o escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E Tiago e João fizeram o quê? Dizendo, mestre, queremos que faça o que nos pedirmos. Ele disse, o que é? Concede-nos da tua glória que nos assentemos um à tua direita e um à tua esquerda. Pô, o cara disse que vai passar aquilo tudo e qual é a preocupação deles? Tu vai passar por isso tudo? Nós queremos, quando você estiver na sua glória, nós sentarmos à tua direita e à tua esquerda. Mas é assim, né? É assim que nós somos, na verdade. Nós acabamos sempre olhando para o nosso umbigo. A gente esquece de ouvir o que o outro disse. Meu Deus, o que Jesus disse para nós. O que importa é se nós podemos, depois de você chegar na sua glória, sentar à sua direita e à esquerda. Ou eles estavam completamente alheios ao que Jesus disse, ou não entenderam nada. Eles estavam só preocupados consigo mesmo, na verdade. Mas Jesus ainda assim respondeu, né? Assentar-nos à direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. Né? Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Não é o que acontece hoje em dia, né? Quantos é que nós estamos realmente preocupados, né, com o nosso próximo? Né? Quanta gente para ouvir o que as pessoas nos falam, né? E será que mesmo ouvindo a gente tem amor suficiente para fazer alguma coisa no sentido de aplacar as dores dessa pessoa? Ou simplesmente a ignoramos? O que a gente faz de real pelas pessoas? Lembra o que respondeu Jesus quando interrogaram sobre a lei, né? Lá em Mateus 22, 37 a 40. Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Amamos ao próximo, será? Amamos ao próximo como a nós mesmos? Seríamos capazes de dar a vida por alguém como Jesus deu a sua vida por nós? João 15, 13 diz isso, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos. Temos esse amor em nós, ou ao menos alguma coisa próxima a isso? É difícil, né? Mas esse é o caminho. É isso que nós temos que desenvolver em nós, né? Isso que nós temos que pedir que o Espírito Santo nos ensine, né? A amar realmente, né? Com A maiúsculo. E Jesus nos ensinando disse, o menor será o maior, mas entre vós não será assim. Ele disse, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Para dar a sua vida em resgate de muitos. É o que Jesus veio fazer aqui. Por isso é que diz assim, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Porque ele veio para dar a sua vida em resgate de pessoas como você e eu. Reconhecemos isso ou não? E falando sobre isso, Provérbios 16, 18 a 25 diz assim, né? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo dos soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento, para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca,
e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves. Dores para a alma e saúde, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, assim, os caminhos do homem, é o que eu disse, você conversa com as pessoas, não, eu faço tudo direitinho, sou um cara legal, parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte, porque não conhece a palavra de Deus, porque não acompanha. É uma palavra de Deus que diz assim, né? Quando esse evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. E é o que está acontecendo, né? Pela primeira vez na história da humanidade, o evangelho está em função desse tipo de coisa como a gente está fazendo agora, de internet, etc., está sendo levado para todo mundo. Ninguém vai poder dizer assim, ah, mas eu não sabia. Sabia, mas a maioria vai dar atenção? Será que nós estamos dando a devida atenção para isso? Será que nós vamos conseguir realmente seguir esse caminho que leva à salvação? Ou nós vamos pensar como está citado no texto assim, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Qual é o que nós estamos seguindo mesmo? Esta é a nossa questão. Então, para a reflexão de hoje é isso. Quais as decisões que nós temos que tomar para que a gente siga o caminho correto e possamos salvar a nossa alma, que é o nosso objetivo aqui. E parece que, antes de mais nada, amar ao próximo significa também escutar o próximo, né? Será que nós paramos para ouvir de fato quem está perto de nós? Sejam nossos filhos, nossos cônjuges, nosso pai, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, enfim, pessoas que de alguma forma nos pedem ajuda. Às vezes eu tenho a impressão que a gente já desaprendeu a se comunicar, né? Outro dia eu estava sentado num restaurante observando, aí tinha um casal, um sentado na frente do outro. Os dois jantando, no final de semana, era um momento que se deveria confraternizar de alguma forma, um sentado na frente do outro, cada um com seu celular. Aí clicava o celular, comia um pouquinho, clicava o celular e teve um momento de interação, onde ele pegou, mostrou o celular para a esposa dele, aí ela deu uma risadinha, ele voltou, continuou. Pronto, esse foi o jantar deles. Depois se levantaram, pagaram a conta e foram embora. Parece que a gente está chegando num momento em que a gente não sabe mais nem se comunicar. E eu não acredito em acasos, né? Portanto, se alguém chega até mim me pedindo alguma coisa, eu acredito que é Deus que está mandando essa pessoa. Porque não existem acasos na vida da gente. Né? Já que eu tenho buscado andar no seu caminho, se ele me manda alguém, eu acredito que deve ajudar essa pessoa que ele está mandando para mim. Senão ele não mandaria. Então é um exercício que talvez a gente tenha que prestar atenção e talvez passar a fazer. E a segunda coisa relevante é que, como diz a palavra, é melhor ser prudente, humilde, sábio, de palavras suaves. Não vamos nos considerar tão melhores do que os outros, né? Do que o nosso próximo. Deus nos deu assim 2 orelhas, uma só boca, que pode abençoar, ou que pode amaldiçoar, né? Mas 2 orelhas para que a gente ouça mais e uma só boca para que a gente fale menos. Então temos que cuidar com o que sai da nossa boca e usar a nossa boca para abençoar sempre. Nunca para amaldiçoar, nunca para reclamar, nunca para... Especialmente para nunca corrigir quem está acima da gente. É. Melhor ser humilde e evoluir do que ser soberbo e tomar na cabeça, como a gente costuma ter tomado tantas vezes na nossa vida, na verdade. Manter a paz do Senhor conosco é sempre melhor do que a sua ira. Então, por hoje é isso. Por hoje é isso. Então, peço que a poderosa mão de Deus esteja sobre nós, nos abençoando, nos guiando, nos cuidando, para que nós a cada dia estejamos mais alinhados nesse caminho que nos leva à salvação. E que possamos ver, sim, os milagres acontecendo na nossa vida. Amém?
Amém. Como sempre, eu peço que se você gostou, você deixa o seu joinha, clica aí embaixo se inscrevendo no canal, se você puder, e compartilhe com seus amigos ou com seus inimigos, enfim, com todos aqueles para os quais você acha que esta reflexão pode ser útil. Amanhã, hoje é segunda-feira, é a semana de Páscoa. Ainda vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, porque seria melhor que a Páscoa se referisse realmente ao que acontece da história de Jesus e não seja resumida a coelhinhos e a ovinhos, né? Tem criança aí que pensa que coelhos põem ovos. Mas, enfim, falaremos isso um pouco mais à frente. Então, até amanhã, às 19 horas, estaremos aqui novamente para mais uma reflexão. Fica com Deus.